Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, então, o convite da Signa para participar dessa jornada, que é extremamente relevante, na verdade, é algo que a gente hoje em dia vive bastante nos serviços de saúde. A gente desenvolve isso de rotina com as nossas equipes, né? Cada vez mais presente no nosso dia a dia. Então, primeiro, agradecer a Signa por este convite. Então, o que me cabe hoje é conversar sobre os desafios da implantação da tecnologia na área da saúde. Obviamente, a gente vai focar em oncologia, que é o tema principal dessa jornada, né? O quanto a tecnologia hoje ela influencia no dia a dia da rotina, da jornada dos pacientes oncológicos. E me coube, então, os desafios dessa implementação. A gente viveu isso recentemente e eu acho que a gente tem bastante coisa para contribuir aí como experiência para quem estiver nos ouvindo. Meu nome é Carmela, então hoje em dia eu trabalho como gerente executiva aqui na Hospital Care, responsável pela oncologia dos hubs, tanto de Campinas quanto de Sorocaba. Mas durante muitos anos eu fui responsável, então, também lá pela oncologia do Hospital Mãe de Deus. Então, é importante que a gente contextualize, né, um pouco como é que está o nosso dia a dia, né, dentro dos serviços de saúde. A gente, obviamente, sente essa transformação digital em curso que a gente está vivendo, né? Então, a gente viveu esse período conturbado, a gente ainda vive esse período mais conturbado de pandemia, que, na verdade, se a gente for pensar por um aspecto positivo, ela nos ensinou muitas coisas, né? Como desbravar várias fronteiras que antes a gente não lidava muito bem. Neste mesmo contexto, a gente tem a participação dos pacientes hoje muito mais ativa no cuidado, né? A gente tem avanços da medicina hoje que modificaram a história de muitas doenças, muitos tipos de câncer hoje, a gente já vê uma cronificação dessas doenças. A jornada do paciente hoje, ela não pode mais ser restrita ao momento enquanto ela está no hospital, né? Hoje a gente, com essa cronificação das doenças, principalmente aqui de alguns casos oncológicos, por exemplo, a gente precisa ter a monitorização desse paciente quando ele não está sob os cuidados dentro do hospital geograficamente. Então, existe a necessidade de chegar até o nosso paciente, mesmo quando ele está dentro na sua residência. E a interação entre o profissional da saúde e o paciente, ela justamente por a gente estar vivendo neste momento onde o cuidado ele vai muito mais além do que as barreiras geográficas das instituições, dos hospitais, a gente precisa que essa interação hoje, muitas delas vindo de interações por telefone celular, pelo WhatsApp, a gente precisa que essas informações sejam também documentadas. Então, de que forma que a gente desenvolve mecanismos que consigam documentar a interação dos profissionais da saúde com os pacientes quando eles não estão dentro das nossas unidades hospitalares. E a gente tem a necessidade, obviamente, da continuidade do cuidado. Então, esse nosso paciente, ele transita muito pelo nosso sistema de saúde, ele vem muitas vezes às nossas unidades assistenciais, mas grande parte da rotina e da jornada desse paciente, ela acontece dentro das suas próprias casas. Hoje em dia, com o advento dessas novas quimioterapias, as quimioterapias orais, o tratamento do paciente ele acontece de forma contínua. E como que a gente monitora continuadamente esses pacientes quando eles não estão internados dentro do nosso hospital, não estão dentro das nossas clínicas, e sim dentro das suas casas, nas suas rotinas normais, junto com seus familiares. Então, de que forma que a assistência consegue capilarizar a sua atuação quando esse paciente não está dentro das unidades hospitalares? E eu costumo dizer, eu acho que quem me conhece sabe, a gente sabe que a gente vive num mundo diferente hoje, onde a gente tem centros de saúde digitais, né? Hoje as unidades hospitalares, elas não são todas elas de forma física, mas muitas delas a gente consegue hoje já dar uma capilarização mais digital, mais tecnológica para essas unidades hospitalares.
O paciente com cada vez mais voz ativa na tomada de decisão, nas condutas, nas decisões terapêuticas que ele tem durante a sua jornada. A gente tem o uso da inteligência artificial, então, em diagnóstico, na assistência, nos dispositivos de saúde. Então, isso está hoje, eu costumo dizer que o futuro é hoje, né? O futuro já chegou. Aquilo que a gente estudava anos atrás, a gente está vivendo isso no dia a dia. A experiência do paciente, ela é tão importante ou mais importante do que o produto em si, do que o valor do produto em si. Então, eu costumo dizer que a primeira impressão é que fica assim, a primeira impressão é a que fica. Então, quanto mais a gente puder disponibilizar a experiência na primeira vez que aquele paciente vai ter contato com um dispositivo novo de saúde, por exemplo, uma experiência positiva, uma experiência, às vezes, até sensorial, né, do que realmente ele está recebendo naquele momento, é extremamente importante. Hoje em dia, a gente não só trata, mas a gente também tem que medir o que a gente entrega para esse paciente. Então, não é só dar o melhor tratamento oncológico para aquele paciente, mas de que forma que a gente vai entregar o melhor desfecho para aquele paciente. Não, o tratamento oncológico não é só uma medicação em si, ele é um contexto, ele é uma jornada, ele é um cuidado integral desse paciente. Então, como é que a gente realmente consegue medir o quanto de valor a gente está entregando, tanto na experiência do dia a dia, na jornada que ele tem conosco, mas também no desfecho clínico que ele está tendo, na sua qualidade de vida, né? Isso vai transformar bastante as nossas unidades de saúde. A autonomia sobre o seu próprio corpo, sobre a sua própria saúde, como eu disse anteriormente, ele tem uma voz ativa, então, com relação à tomada de decisão. A família também é bastante participativa. Como é que a gente faz, como é que a gente entrega esses valores, não só para o paciente, mas pelo contexto social que ele vive? E a gente tem, obviamente, a inovação impulsionada pela tecnologia. A gente está vendo cada dia mais a incorporação de novas ferramentas, a incorporação de novas tecnologias. A gente está vendo realmente o que o futuro é hoje. Então, assim, eu estou aqui hoje, eu tenho certeza que eu fui convidada pela Signia para conversar com você sobre esse assunto hoje, porque a gente viveu recentemente um desafio bastante grande na implementação de uma ferramenta idealizada pelos dois grupos, tanto pelo Hospital Mãe de Deus quanto pela Signia, implementar algo personalizado para os nossos pacientes, e a gente viveu, sim, os desafios que é construir algo do zero, que é implementar algumas coisas novas com relação à rotina dos nossos pacientes e da equipe assistencial dos hospitais. Então, se eu pudesse listar, para ser bastante objetiva para vocês, quais os desafios que foram mais prevalentes durante a nossa jornada, durante a nossa experiência de desenvolvimento de ferramentas tecnológicas para o tratamento do paciente oncológico, eu quis destacar 7 delas para vocês. A primeira é a disrupção, né? Existe uma mudança de paradigma que a gente vai discutir. A segunda delas é o engajamento. Como que a gente engaja a nossa equipe especial, como a gente engaja os nossos pacientes, que a gente vai ver, por exemplo, o perfil do paciente oncológico, ele é um perfil de pacientes com mais de 60 anos, né? Então, tem toda uma questão disruptiva, até cultural, para que realmente esses pacientes comecem a viver um tipo de tecnologia, um tipo de assistência diferente ao que eles já estão acostumados. O equilíbrio entre o atendimento assistencial, presencial e aquele por tecnologia, né? A gente não vai deixar de fazer um em detrimento do outro, a gente tem que unir essas duas possibilidades de atendimento, de assistência, para que a gente consiga entregar para os nossos pacientes a integralidade de um cuidado, né? A integração entre os sistemas, que é um ponto-chave extremamente impactante no dia a dia do uso dessas ferramentas dentro de uma instituição. O dinamismo e o quanto ele é eficiente, o quanto ele pode ser intuitivo para que realmente faça sentido o uso dessas ferramentas no dia a dia de uma equipe assistencial. O quanto os dados que a gente gera na inclusão dessas novas ferramentas são importantes para que a gente possa fazer uma análise até preditiva do que vai acontecer com os nossos pacientes, da tendência dos nossos pacientes dentro do serviço. Isso é extremamente válido, tem um valor enorme na tomada de decisão terapêutica.
O investimento, obviamente, não só de recursos financeiros, mas também de tempo e de dedicação da equipe assistencial, da equipe médica e do próprio paciente que vai usufruir dessas ferramentas. Então, são esses desafios que eu gostaria de pontuar brevemente com vocês na manhã de hoje. Então, o primeiro deles é a disrupção, né? Existe uma mudança de paradigma. Para o paciente, a gente precisa educar para que eles entendam qual é a importância da interação por esses dispositivos móveis, por computadores, e o que isso realmente vai trazer de valor para a assistência deles, né? O quanto não só aquela visita à consulta médica, que normalmente acontece aí a cada ciclo de tratamento, por exemplo, nos pacientes oncológicos, mas o quanto aquela interação, às vezes até semanal, diária com a equipe assistencial é importante e vai trazer valor. É diferente isso. Antes a gente não tinha esse acesso. E para o médico e a equipe assistencial, né, o quanto a gente tem que educar sobre a importância de registrar essas interações. A gente viveu um momento de transição, onde a informalidade do acesso dessas tecnologias estava presente. Quantos médicos, quantas enfermeiras, quantas farmacêuticas interagem com os seus pacientes através de WhatsApp, através de telefonema. Por quê? Porque realmente a primeira coisa que importa é o cuidado, é o que a gente quer entregar para aquele paciente naquele momento que ele precisa. Mas hoje, a gente, com a profissionalização do uso dessas ferramentas e com a necessidade do uso dessas ferramentas, a gente precisa saber o quanto é importante também documentar essas interações que a gente tem com os nossos pacientes. Então, assim, a gente está saindo de um modelo, na verdade, tradicional de medicina, de interação com os seus pacientes, e migrando para um modelo bastante disruptivo, onde a gente vai ter vários canais de interação com os nossos pacientes. E todos esses canais, a gente sabe que a gente precisa documentar isso de uma forma adequada, para que realmente o registro médico, o registro da jornada daquele paciente hoje esteja em sua totalidade, tanto como acesso para aquela equipe assistencial que está cuidando daquele paciente, assim como para o próprio paciente, porque ele, como a gente disse, ele é dono da sua jornada, ele é ativo na conduta da sua jornada de tratamento. Então, a gente precisa também que esse paciente tenha acesso a todos os registros e informações ao longo do tratamento dele. Então, é uma disrupção, né? É uma disrupção tu ter que evoluir, cadastrar aquela conversa no WhatsApp, aquela ligação telefônica. Então, esse, para mim, é o primeiro desafio, assim, tanto por parte do paciente quanto por parte da equipe médica e assistencial. O segundo desafio é o engajamento, né? A gente sabe muito bem que, falando de oncologia, que é o tema da nossa jornada hoje, o paciente oncológico, ele normalmente, nas unidades de tratamento, ele tem uma média de idade acima dos 60 anos. Às vezes, muito mais, 70, 80 anos. E como é que a gente inclui na rotina dessas pessoas, desses pacientes, os dispositivos móveis, muito mais do que só um telefone, mas um dispositivo da qual ele vai ter que interagir com uma equipe médica, com uma equipe assistencial. Então, de que forma a gente torna essas ferramentas acessíveis, né, usáveis por esse perfil de paciente? Então, isso é uma das coisas que a gente precisou pensar bastante quando a gente estava projetando a implementação de uma ferramenta para uso dos pacientes e da equipe assistencial. O quanto ela é intuitiva, por exemplo. E para o médico, para a equipe assistencial, é incluir na cultura daquela rotina do dia a dia, que é consultório, que é o atendimento do paciente, que é a administração de tratamento, que é a manipulação de medicamentos. Como é que a gente coloca o uso e a interação desse engajamento nesses dispositivos mais, porque nada adianta tu ter o dispositivo e tu não interagir com ele, né? Tanto por parte do paciente entregando informação para ti, quanto por parte da equipe assistencial, recebendo aquela informação e tendo que tomar uma atitude muitas vezes com base naquela informação daquele dispositivo, daquela ferramenta eletrônica que a gente está colocando. Então, o quanto a gente também tem que ter um desafio de engajamento para que a equipe assistencial inclua na sua rotina do dia a dia aquele mecanismo daquela ferramenta como algo como se o paciente estivesse na frente dele.
A gente também tem que lembrar que antes a gente, sei lá, uma enfermeira tinha 10, 15 pacientes na frente dele durante o dia. Com o uso dessas ferramentas, ela tem muitos mais pacientes, muito mais possibilidades de interação do que ela tinha na rotina dela. Então, a gente tem que sim também tentar entender e qualificar também a quantidade de pessoas necessárias para que realmente a gente consiga implantar um tipo de tecnologia em um serviço de saúde. Quando a gente fala também de desafio, a gente tem que falar de equilíbrio, né? Porque a gente não está abrindo mão de um tipo de interação assistencial, olho no olho, toque da equipe assistencial com o seu paciente, por uma interação apenas tecnológica, virtual. Não, a gente tem que unir esses dois recursos para que a gente consiga entregar o melhor valor para aquele paciente, o melhor desfecho clínico para aquele paciente. Então, tem que ter um equilíbrio, não só pelo virtual, não só pelo presencial, mas de que forma a gente une essas duas modalidades para que a gente possa entregar para o paciente a melhor medicina possível, né? A gente diz que, por exemplo, o paciente vai ter a enfermeira dele de referência na palma da mão, um acesso ao médico diferente, né? Mas até onde a gente pode ir com esse acesso na palma da mão? A gente tem restrições inclusive de horários de atendimento. Mas o que a gente precisa fazer é dar a informação correta para esse paciente. É um equilíbrio que a gente vai ter. Sim, ele vai ter um acesso mais equilibrado com a sua equipe assistencial, não só por telefone, não só quando ele estiver em consulta, não só quando ele estiver em tratamento, mas também através dos seus dispositivos móveis. Sim, vai. Mas existem limites para isso. Então, a gente também tem que tentar entender tanto a parte do paciente quanto a parte da enfermagem, como é que a gente equilibra essa assistência, tanto presencial quanto virtual. Isso eu acho que é um assunto que a gente pode fazer um fórum só sobre isso, né? Com a experiência que a gente já tem de várias enfermeiras em alguns serviços, do uso dessas ferramentas no atendimento dos pacientes de um serviço oncológico, por exemplo. Um dos pontos-chave para a gente realmente ter sucesso na implementação de tecnologias em serviços de saúde é a integração. Em diversos momentos, enquanto a gente implementava esse novo desafio na nossa assistência, uma das principais queixas é: um sistema não conversa com outro sistema. Como que a enfermeira, por exemplo, consegue unir aquilo que está dentro de um prontuário médico com aquilo que está dentro de um dispositivo, de um sistema novo de interação com o paciente? Como que eu não torno a vida da equipe assistencial e até administrativa dos serviços de uma maneira duplicada? Ou seja, eu duplico, triplico informações que eles precisam colocar, porque, lembre, uma das premissas é que a gente realmente registre todas as interações que a gente tem com esses pacientes. Então, de que forma que a gente otimiza isso? A gente otimiza integrando sistemas. Então, quando a gente decide que a gente vai implementar um sistema novo, a gente precisa assegurar que existe a possibilidade de integração no sistema do hospital, no sistema da clínica, para que as informações básicas elas estejam ali na palma da mão, para que aquelas informações elas automaticamente consigam se atualizar na tela do computador para uma tomada de decisão mais fácil da equipe multidisciplinar. Eu acho que um dos principais problemas, por exemplo, desafios que a gente teve na implementação dessas tecnologias na rotina assistencial foi agendas, né? O quanto a gente quer dar inteligência para o sistema, mas o quanto esse sistema precisa buscar e conversar com o sistema usual de uma clínica, um sistema usual de prontuário eletrônico de um hospital. Então, a gente precisa garantir que os sistemas se conversem. O sistema de imagem, o sistema de prontuário eletrônico, o sistema de tecnologias de acompanhamento de jornada do paciente, eles precisam, em algum momento, se interligar, porque senão a gente está triplicando o trabalho da equipe assistencial. E quando eu falo de triplicar o trabalho da equipe assistencial, isso gera, assim, um desespero, porque a gente sabe o quanto o trabalho da rotina do dia a dia de enfermeiros, farmacêuticos, médicos, já é atribulado. Então, imagina tu colocar mais ferramentas
que tem o intuito de ajudá-los numa tomada de decisão, de ajudá-los numa consistência de dados que estão sendo formados daquele serviço, sem que isso seja dinâmico, eficiente. Então, assim, a gente não tem como desenvolver ferramentas que não sejam intuitivas, que não deem um dinamismo na tomada de decisão terapêutica desses pacientes, na tomada de decisão clínica, na tomada de assistência. Então, o processo ele deve fluir na rotina de quem usa a tecnologia. Deve ser dinâmica e intuitiva. Não deve ser mais uma tarefa, sim agregar e otimizar o trabalho que a equipe assistencial já tem no cuidado desses pacientes. E isso é possível com personalização. Quando a gente desenha ou projeta ou adquire uma ferramenta, a gente tem que ver o quanto ela se encaixa na nossa rotina, o quanto ela vai ser útil no desenvolvimento do dia a dia daquela equipe assistencial. Eu acho que o nosso penúltimo desafio, porque eu sei que eu já estou há bastante tempo aqui ligada com vocês, é a análise e inteligência dos dados. Essas ferramentas tecnológicas, elas chegaram e elas nos entregaram algo muito rico, algo que a gente não conseguia facilmente visualizar no dia a dia. Tendências de tratamento, tendências de resposta ao tratamento, tendências de como aquele paciente realmente se desenvolve durante um tratamento oncológico dentro da unidade. Porque hoje a gente tem dados de estudos clínicos, a gente tem dados de vida real de uma população, de uma cidade, de um país, mas a gente não tem dados específicos de uma maneira dinâmica dentro dos serviços de saúde. E essas ferramentas, essas tecnologias, elas têm essa vantagem de poder nos dar dados analíticos que nos façam predizer a tomada de decisão com aqueles pacientes. Então, por exemplo, aqui eu tomei a liberdade de colocar algumas telas dos nossos dispositivos que desenvolvemos junto com a Cigna, por exemplo, no Hospital Mãe de Deus, onde a gente desenvolveu um dashboard de qualidade de vida, né? O quanto realmente aqueles pacientes em tratamento dentro da nossa unidade estavam com a sua qualidade de vida durante esses tratamentos aqui. Que tendência eles estavam? Eles estavam, dependendo do tipo de medicação que eles tomam, como é que eles estão respondendo, não só em termos clínicos, mas também em termos de qualidade de vida. O desfecho clínico é extremamente importante, mas o desfecho de qualidade de vida também é algo que a gente precisa colocar também num elevado patamar no dia a dia desses pacientes, ainda mais com a cronificação dessas doenças. A gente está caminhando para que esses pacientes sobrevivam muito tempo com um câncer nas suas vidas. Então, em que tipo de qualidade de vida a gente está entregando para essa sociedade, para esses pacientes, para esses familiares? Então, é importante que a gente, no dia a dia, consiga tangibilizar isso. E esses dashboards, essas análises, essas inteligências de dados que a gente consegue tirar da alimentação desses dispositivos móveis, eles são extremamente úteis para a equipe assistencial. Então, a gente consegue ver aqui, por exemplo, que os pacientes de câncer de mama que tomam uma determinada medicação, elas têm um maior índice, por exemplo, de intercorrências durante a primeira quimioterapia, ou elas têm uma melhor qualidade de vida 24 horas depois do tratamento. Então, são todas coisas que a gente consegue ver. E dentro desses dispositivos móveis, por exemplo, a gente pode até personalizar o tipo de questionário de qualidade de vida que a gente quer entregar para esse paciente. É importante que a gente não meça como esse paciente está se sentindo só a cada consulta que ele vem, mas por que não no seu dia a dia, interagindo com a equipe assistencial, falando como é que ele ficou 24 horas, 48 horas, 72 horas após a aplicação de uma quimioterapia, por exemplo. E esses dados serem colocados dentro de um sistema que gere um BI, uma inteligência de dados, e a gente possa, por exemplo, prever uma utilização de uma pré-medicação diferente para aquele perfil de paciente. Então, essa tomada de decisão preditiva que esses painéis, esses dashboards podem promover para a gente no futuro. Então, é extremamente importante que qualquer tipo de ferramenta realmente entregue uma inteligência de dados para o serviço, para uma tomada de decisão mais assertiva na jornada do paciente. E o último desafio, obviamente, é o investimento.
investimento de tempo, investimento de dinheiro, né? A gente tem que ter a consciência institucional de que ao implementar ferramentas de saúde, a gente vai ter que sim dedicar tempo da nossa equipe assistencial para a implantação dessa ferramenta. Mesmo que essa ferramenta venha pronta para a equipe, a gente vai ter que desenvolver a cultura dessa ferramenta na rotina do dia a dia dessas enfermeiras, desses farmacêuticos, desses médicos. Isso gera tempo. Então, a gente tem que prever isso quando a gente vai investir numa ferramenta dessas. A equipe assistencial, ela tem que saber que a instituição está chancelando e está bancando aquela inovação. Ela precisa saber o quanto aquilo realmente é importante e vai trazer valor para os pacientes daquela instituição. Não é mais um trabalho, mais um serviço, mais um sistema a ser alimentado, mas porque a causa, a razão pela qual ela está fazendo parte de uma implementação, de uma inovação de tecnologia dentro da própria instituição dela. Então, ela precisa entender essa chancela, essa como é que eu vou dizer, a instituição bancar o tempo que esse profissional vai dedicar à transformação digital daquele serviço, por exemplo. E, obviamente, a instituição ela tem que projetar o investimento necessário para a implantação dessas ferramentas, não só de tempo da equipe assistencial, que vai fazer parte desse programa, mas também um investimento financeiro a curto, médio, longo prazo, lembrando das necessidades de integração, isso tudo gera custo, da manutenção desses sistemas, né? Então, isso tem que entrar dentro de um orçamento, obviamente, tem que entrar dentro de um planejamento de transformação digital de um serviço de saúde. Então, já não me alongando mais, porque eu acho que eu já passei dos meus 15 minutos, eu queria deixar algumas considerações finais para você. Se fosse resumir toda essa nossa conversa hoje em algumas keywords, em algumas frases importantes, eu ia dizer para vocês que adaptar o uso das ferramentas à rotina do serviço é algo importantíssimo. Na medida do possível, personalizar essa ferramenta para a realidade dos processos institucionais, isso ajuda muito no envolvimento e engajamento da equipe assistencial. Envolver a equipe assistencial no planejamento, na incorporação dessa tecnologia, né? Isso ajuda também na participação da equipe, porque a gente tem dois grandes alicerces na incorporação de tecnologias. A equipe assistencial tem que comprar a ideia contigo e o paciente tem que entender o quanto aquilo é importante para a jornada terapêutica dele. Integração. Os diversos sistemas que a equipe trabalha precisam se comunicar para que a gente não tenha duplicidade ou triplicidade de trabalho. Acessibilidade e usabilidade da ferramenta, a gente tem que entender que na oncologia a gente está entregando tecnologia para pessoas com mais de 60, 70 anos de idade, de média, e a gente precisa incorporar isso de uma maneira acessível e usual para esses pacientes e para suas famílias. E dizer que sem apoio institucional para incorporação de tecnologias, a gente não consegue ir adiante. Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Gostaria de dizer novamente obrigado para a Signa pelo convite, pela oportunidade de conversar sobre um assunto que eu gosto tanto e que a gente tanto sonhou juntos. E colocar meu e-mail para vocês e também dizer que eu estou à disposição de todos, caso a gente possa conversar no futuro sobre esse mesmo tema. Obrigado.